Voltei, acabei tendo, o Zoom acabou cancelando porque tinha vencido o pacote, aí tive que contratar outro. Mas vamos lá, vamos esperar as pessoas entrarem novamente. Voltou. Voltou, né? É porque o Zoom ele está cobrando agora e eu não tinha ativado a cobrança. Agora já está ativado. Vamos esperar as pessoas entrarem novamente. Dá uns 2 minutinhos para ver se os outros entram. Mas eu acho que eu não consigo falar. Falta Jamaira, que estava e não entrou, mas tinha outras pessoas que estavam. Mais umas 5, eu acho. Naíssa já entrou. Mais uma. Vamos lá. Acho que eu estava falando que a educação infantil ela é
uma modalidade recente no país, né? Antes a gente tinha a creche, com essa composição maior de cuidado, né? Com essa dimensão do cuidado com as crianças, mas a educação infantil como etapa de composição de aprendizagens, ela é bem recente no país, né? A gente só vai ter a primeira diretriz curricular para a educação infantil lá em 98, 99, então ela é uma diretriz bem recente, com uma modalidade bem recente, e nessa modalidade, como toda modalidade educacional, tem campos de disputas, né? Tem aqueles e aquelas que vão acreditar que a educação infantil é uma preparação dessa criança para um adulto democrático, cidadão, de construção de identidade e tudo mais, e outros que vão tratar essa modalidade como modalidade específica, onde não se há uma preparação dentro dessa dimensão do vir a ser, mas dessa criança já sendo um sujeito que porta a cultura, que constrói cultura, que interpreta a cultura, que agencia a cultura, né? Que constrói conhecimentos, e isso faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença, inclusive, no processo de avaliar essa modalidade, né? A gente, como eu falei, a gente vai ter entre vários e diversos modos de avaliar essa modalidade, e de acordo com como eu avalio, eu digo também de como eu concebo essa modalidade, né? Se eu tenho um formulário de múltipla escolha ali, pontuando apenas o que essa criança conseguiu alcançar naquele processo, não alcançou parcialmente, alcançou consideravelmente, aquelas coisas, aquelas siglas que tem esses formulários, eu estou vendo essa criança como uma tábula rasa, né, um papel em branco, acreditando que é função da educação infantil preencher esse papel, né, de compor esse papel ali e de preparar esse sujeito, né. E os estudos da criança, sobretudo da antropologia da criança e da sociologia das infâncias, vem na contramão disso, né, vem deslocando essa ideia de que essa criança ela precisa ser preenchida, né, a ideia de que na educação infantil ela está imatura e precisa se construir uma maturidade para ela, né? Que na educação infantil há processos irracionais e precisa construir uma racionalidade a partir dessa modalidade, né? A partir dessa modalidade educacional. Então, a ideia é romper com essas categorias, né? E pensando de como o Estado utiliza a educação infantil para construir suas relações com a criança, a gente pode recorrer um pouco aos estudos do Foucault, né? O Foucault vai dizer que o Estado ele captura essa criança, né? Há um momento em que ele entra nas famílias e captura e diga, olha, até aqui você cuidou desse ser, né? Desse sujeito, a partir de agora quem cuida sou eu. A partir de agora eu que vou dizer como você tem que educar esse sujeito. No Brasil, essa captura ela acontecia até os 6 anos, né? De uns 2 ou 3 anos para cá, não me recordo muito bem, o Estado brasileiro antecipou essa captura dessa criança das suas famílias. Então, hoje, a partir dos 4 anos, o Estado vai lá e captura essas crianças, e se os pais não aceitarem, eles são judicializados, né? São judicializados por abandono intelectual, aquela coisa toda. Então, o Estado vai lá, a partir dos 4 anos, captura essa criança, leva para a educação infantil, e a partir dali, o Estado vai tentar moldar essa criança de acordo com a sua ideologia, as suas ideologias que estão ali circulando em cada governo, em cada Estado, né? O Althusser vai dizer que a escola ela é um aparelho ideológico de Estado. A escola vai ajudar o Estado a modelar ideologicamente esses sujeitos, né? E a educação infantil, ela também, nessa perspectiva althusseriana, ela também é um aparelho ideológico de Estado, né? O Estado captura essa criança aos 4 anos não é à toa. O Estado captura essa criança aos 4 anos porque o Estado também tem essa perspectiva de que a criança é um vir a ser. A criança vai ser algo. Logo, eu capturo essa criança aos 4 anos para tornar essa criança algo de acordo com a ideologia que está perpassando aquele governo ou aquele Estado ali, né? Então, é entender de que a educação infantil ela também atua como um aparelho ideológico de Estado ali. Por isso, as negociações, os embates, as relações de poder estão sendo o tempo todo compostas, estão o tempo todo circulando ali. E aí a gente volta no mini curso anterior, onde a Fabiana
fala da ausência de brinquedos, a ausência de uma materialidade cultural, material ali, compondo esses espaços como instrumentos musicais, brinquedos, bonecas, carrinhos, enfim, uma série de outras materialidades de referência étnico-racial. E essa ausência ela não é à toa, né? Essa ausência ela se dá porque há diferentes ideologias, diferentes perspectivas de vida ali circulando e sendo negociadas, né? E aí, nessas negociações, às vezes, algumas perspectivas sobrepõem a outras perspectivas. Quem tem um maior poder de decisão nesses espaços vai querer que a sua perspectiva sobreponha a essas outras perspectivas que estão circulando aí. Logo, se a gestora não tiver uma sensibilidade para as questões étnico-raciais, ela vai querer comprar apenas brinquedos e bonecas que têm uma perspectiva étnica, uma perspectiva de gênero, assim por aí vai. Claro que se também tiver um grupo de professores que entram num embate maior, se tiver um conselho da instituição e da escola que consiga argumentar e negociar com essa diretora, algumas decisões delas poderão ser rasuradas e borradas aí, conseguindo uma negociação aí também, né? Então, a educação infantil ela é um espaço de construção também ideológica e, como todo espaço de construção de aparelhamento ideológico, ela está composta de relações de poderes. E nessas relações de poderes, não só poderes de adulto para adulto, mas também de adulto-criança, né? Então, é importante perceber que a educação infantil também é um espaço de circulação de culturas de imposição adultocêntrica, né? Então, talvez seja um dos espaços onde também mais a gente tenha um adultocentrismo. E deslocar esse adultocentrismo é muito difícil. Inclusive, esse adultocentrismo, deslocar no momento de avaliar, de compor relatórios, ele também é muito difícil, né? Então, talvez esteja aí o papel da etnografia ao não dar voz às crianças. Eu não gosto muito de dar voz, a gente não consegue dar voz a ninguém, né? Talvez a gente precise mais escutar do que dar voz, e na etnografia a gente escuta mais do que dar voz, né? Então, acho que não é dar voz às crianças, mas ouvir mais as crianças, né? Com a etnografia a gente consegue ouvir, observar, escutar sensivelmente essas crianças e transformá-las em autoras nesse processo aí, né? Nesse processo de escrita de um relatório, de composição de um texto que vai ser publicado, né? É importante perceber também que utilizar a etnografia, compor diários etnográficos na educação infantil, torna-se um material muito rico para se pensar autorias na educação infantil e autorias de professores de crianças na educação infantil, certo? O que eu faço com esse relatório depois, Paulo? Esse relatório pode ser feito para compor esses relatórios obrigatórios que toda instituição tem, mas esses diários também servem para compor escritas etnográficas com as crianças para revistas, para seminários, para partilhas entre grupos de ACs ali, né, de reuniões pedagógicas, serve para tudo isso, né? E dando autoria a essa criança também. O desenho que está composto ali foi essa criança que fez, essa fotografia foi tirada por essa criança, né? Então, tentar transformar essas crianças também em sujeitos autores, né? Em sujeitos que estão aí contribuindo para esse processo de escrita, esse processo avaliativo, esse processo interpretativo, né? Acho que a gente aprende muito com as crianças, não quando a gente dá voz, mas quando a gente escuta, né? Quando a gente tem um olhar mais sensível, uma observação mais sensível, uma escuta mais sensível. O René Barbier vai falar de uma escuta mitopoética, né? Com as crianças, né? Tentar compreender a criança a partir de toda aquela metodologia, toda aquela mitologia que é composta, toda a cosmologia que a criança carrega em si, né? Pensando a criança aí como um sujeito que compõe uma cosmologia que é própria desse grupo, né? E aí, para você construir uma escuta mitopoética, uma escuta sensível, para você construir uma observação participante, não quer dizer que você vai virar uma criança, né? Não é isso, né? Até porque quando você tenta virar uma criança, você está tentando construir, na verdade, um relacionamento meio débil, né? Meio idiota com essa criança, porque você não é criança, né? Você pertence a um outro grupo cultural. Então, construir relações
respeitosas não quer dizer que você tenha que imitar ou se fazer de criança. Não, não é bem isso, né? É construir relações respeitosas, de escuta, de entender que aquele sujeito ele tem algo a contribuir, que ele tem algo a ensinar, que tem algo a compor, né? Desde o minicurso passado a gente vem dizendo que a criança ela constrói currículo, ela produz currículo, né? Então entender que a criança também é produtora, ela está contribuindo para algo ali, né? Entendendo também que tem relações que são verticalizadas. A gente também não pode ser ingênuo e achar que as nossas relações com as crianças serão horizontais, né? Horizontalizadas sempre, que não serão. Uma vez que nós estamos num espaço que é regulado e que esse espaço tem regras, né? Então, de uma hora, em algum momento, você vai acabar compondo relações que também são relações verticalizadas, né? Então, entender isso também. Essa ingenuidade de que sempre vamos compor relações horizontais não existe, né? Mas é possível compor relações verticais também com respeito, com ética, com discernimento de que aquele sujeito pode contribuir com algo. Não sei, tem alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram apontar do texto? Oi, Paulo. Boa tarde, Daniele. Boa tarde, Daniele. Tudo bem? Eu tenho gostado muito desses encontros que faz com que a gente fique pensando, assim. Eu li o texto que está em anexo, eu não li, depois quando você falou do texto dos indígenas, que eu fui ver que estava no corpo do Estava no e-mail. link, isso. No link, mas aí depois eu leio. Uhum. E aí, assim, muito obrigada pelos cursos da semana passada, foi bem legal também. E, assim, eu estou trabalhando com o meu grupo, né, que eu sou coordenador. Falhou um pouco. Tá falhando para vocês a voz dela também? É só para mim? Tá falhando também. Então, vamos ver se ela consegue voltar. Voltou, mas está falhando um pouco. Tá travando aqui também. Sim, agora melhorou. E aí a gente está trabalhando, melhorou? Melhorou. Eu estou conversando com o meu grupo, né, que a gente está melhorou? A gente está mantendo, a gente está fazendo também live, né, com os textos que estão vindo da prefeitura. E a gente começou essa semana agora a questão dos relatórios descritivos. Na nossa unidade a gente trabalha com eles, né? E aí, você falando dessa questão da etnografia, eu conhecia muito pouco essa não sei se pode chamar de metodologia. Pode. Então, assim, acho que tem muito a ver com o que eu venho lendo sobre os relatórios descritivos, que são os diários de bordo, os portfólios, as fotos. Então, assim, como que eu gostaria que eles estivessem aqui? Eu ainda compartilhei o link com eles. Assim, muito legal mesmo essa... eu conheço muito pouco sobre a etnografia, então hoje eu estou ouvindo mais do que dando opinião. Mas me lembrou muito da questão do relatório descritivo, né? Que você consegue demonstrar muito mais o desenvolvimento da criança, do que a gente pretende, né, para a educação infantil, do que esses relatórios X, enfim. É isso. E que bom que seria que a professora só apresentasse no final de cada bimestre, ou trimestre, ou do ano, o seu diário de bordo, né? Se ela não tivesse a obrigação de fazer cada relatório, um relatório descritivo para cada criança, porque isso fica muito na obrigação, né? E isso é cansativo, Sim. Isso acaba perdendo sentido, acaba não tendo sentido algum, né? E às vezes tem um dia que você vai observar uma criança, tem dia que você vai observar outra criança, então que interessante seria de se as redes estivessem mais incentivando
essa autoria docente, né? Essa autoria docente, autoria também das crianças, em ter apenas o diário de bordo, né, o diário de campo dessa professora como instrumento, sem necessidade de preencher inúmeros formulários, inúmeros relatórios descritivos para cada criança, porque acaba sendo repetitivos, né? Os professores acabam pegando parágrafos, misturando, corta e cola, aquela coisa toda. Eu também sou orientador pedagógico na educação infantil e eu tenho uma certa preguiça de ler aqueles relatórios, né? Porque eu vejo que são todos repetitivos, né? E enfim, enfadonhos, não traz muita coisa, não traz, enfim, você acaba vendo que foram feitos apenas por obrigação. Então, toda vez que eu vou ler, enfim, é um martírio para quem lê, e eu imagino que seja um martírio também para quem escreve, né? Então, Exatamente. Infelizmente, é obrigatoriedade, né? Mas a conversa justamente que seja leve, né? Esse relatório, já que ele tem feito, mas que pelo menos demonstre alguma coisa da criança, né? Então, a nossa conversa está sendo em torno disso. E não precisa ser uma coisa extensa, mas uma coisa que fale sobre aquela criança. E é difícil, não é fácil não, porque é por bimestre, né, os relatórios, então acaba que a gente fica realmente muito preso ao burocrático, né? Sim, sim. E essa escrita, ela tende a matar, né? A escrita sempre mata alguma coisa, né? Ela não consegue definir o que está sendo vivido e experienciado nessa modalidade, nesses espaços, né? Então, há coisas que não são capturáveis nem ao olhar, nem à escrita, né? Então, talvez a gente precisa reinventar esses processos avaliativos, né? Na rede que eu trabalho, por exemplo, eu não tenho mais solicitado portfólios de escrita, aquela coisa toda enfeitada com EVA, aquelas monte de frufru, né? E os professores apenas fazem composição de fotografias de vídeo com as crianças e apresentam um portfólio virtual, um portfólio, enfim, que eu acho muito mais interessante, muito mais vivo, que você vê a criança, você vê uma cena da criança lá no início do ano, né? E depois você vê uma cena da criança falando lá no final do ano e você percebe, né, como essa criança desenvolveu, como essa criança está interagindo de uma melhor forma com a outra, você consegue ver o processo de sociabilidade que essa criança compunha lá no início do ano, como ela está compondo outros processos cá no final. Então, é algo muito mais rico do que um texto descritivo ali, enfim, né? Então, acho que talvez a gente tenha que pensar outras maneiras de um registro mais acolhedor, de um registro mais vivo e tudo mais, né? Enfim, tem redes que pedem bimestralmente um relatório descritivo de cada criança, né? O que eu acho totalmente desnecessário, totalmente enfadonho, totalmente desproporcional, né? Não dá tempo, nem 2 meses não dá tempo para você produzir essa materialidade toda. Mas nós estamos numa cultura que é uma cultura grafocêntrica, né? A gente dá valor ao que está grafado, ao que está escrito ali, né? Isso que torna o centro. Muitas vezes a gente deixa esse grafocentrismo inundar os nossos processos que são mais vivos do que o que está escrito. Talvez tentar deslocar algumas dessas questões. E Pode falar. Não, eu ia só falar, se você tiver alguma coisa escrita sobre, seria legal compartilhar, então, sobre essa questão da avaliação. Sim, sim. Eu geralmente não escrevo, é uma falha minha, eu não escrevo com o que eu trabalho nas escolas, né? As pessoas até dizem que eu tenho que escrever sobre aquilo que eu faço nas escolas, mas eu acabo deixando de lado. O que eu tenho são etnografias com crianças indígenas, com crianças quilombolas, mais etnografias assim fora do espaço onde eu estou trabalhando como funcionário público, por exemplo, da escola, né? Mais com um pesquisador fora da escola que eu tenho escrito, né? Então, tem 2 textos, né, sobre etnografia com crianças. Foi esse que eu enviei para vocês, e um outro que está em um outro livro de pesquisa com crianças, né? Que são etnografias com crianças indígenas,
E lá eu apresento como eu fui capturado por essas crianças, como essas crianças me ensinaram mais do que os textos que eu estava estudando sobre as comunidades deles, né? Como essas crianças me ensinaram, de alguma forma, processos de resistências, processos de agenciamentos, né? Então, tudo isso. Então, nesse texto que eu enviei para vocês, eu falo de uma comunidade indígena de 50 famílias e de que 40 dessas famílias eram famílias evangélicas, né? Então, eu cheguei nessa comunidade achando que teria sentido eu estar ali, enfim, achando que essa cultura aspiada, já tinha morrido, que eles não, enfim, uma série de preconceitos. E aí eu chego lá, vou transitando com essas crianças pelos espaços da comunidade, escola, casa, ribeiro, mata, enfim. E as crianças todas em sua maioria, com camisas até a manga, né? Uma vez que eram evangélicas e de uma denominação evangélica bem bem pesada, que seria, não sei se seria essa palavra, né? Mas dogmas bem pesados. E o pastor ia de 15 em 15 dias nessa comunidade, então elas não podiam mais pintar, né, de fazer o grafismo, porque o grafismo de genipapo ele dura em torno de 15 dias. E se eles fizessem o grafismo, o pastor iria chegar no final de semana seguinte e iria repreender esse grafismo, né? E eles também não podiam utilizar mais os colares de sementes, porque também os pastores não achavam legal, achavam que era coisa que não poderia, enfim, poderia ser utilizado segundo os dogmas dessa denominação evangélica. E as aulas de cultura que acontecia na escola com o professor de cultura, né? Existe essa disciplina de cultura pataxó. Era o único momento que essas crianças tinham contato com a cultura, uma vez que elas não poderiam mais pintar, não poderiam mais cantar em suas casas, nos espaços, não podiam mais jogar bola, essas coisas todas. E a escola, nesses 50 minutos de aula, era o único momento disso. Aí eu falei, bom, só a escola que está ensinando a cultura tradicional a essas crianças, né? E depois eu fui percebendo que não era isso, né? Quando as crianças me levaram no riacho, e quando elas tiraram a roupa, todas elas estavam pintadas, né? Então, por debaixo da roupa, elas estavam ainda construindo e agenciando cultura, né? As que volta e meia também, quando eu estava na comunidade, eu escutava as crianças jogando bola em meio às clareiras na mata, né? E os pais iam correndo para tomar a bola das crianças, para descobrir onde é que as crianças estavam jogando, né? Então, as crianças me ensinaram o tempo todo que quem estava agenciando a cultura pataxó naquela comunidade ali não eram os adultos, eram elas que estavam fazendo essa cultura mover ali e de N maneiras, né? Desde esconder na pintura, esconder os colares debaixo da roupa, né? Daquelas roupas enormes, com aquele calor enorme da Bahia, desde a forma como elas buscavam clareiras no meio da mata para jogarem bola escondida, jogarem futebol escondido, né? Então, elas me ajudaram muito a entender de como as crianças estão o tempo todo construindo, compondo cultura, resistindo, agenciando, né? E como é um grupo cultural, um grupo geracional que não está num processo de vir a ser alguma coisa, mas já são alguma coisa, já constrói, são importantes, o que constrói eles também são importantes, o que tem a dizer também são importantes, né? Então, o que eu aprendo com elas o tempo todo, né? De como a gente pode estar aprendendo, como a gente pode estar construindo situações de aprendizagem, situações de relações, sociabilidades mais respeitosas, né? E deslocando um pouco esse adultocentrismo que nos é direcionado o tempo todo, né? Então, quem faz pedagogia o tempo todo tem esse direcionamento de que nós somos adultos que vamos cuidar, que vamos ensinar essas criancinhas, né? Então, o tempo todo está sendo endereçado essa perspectiva adultocêntrica para a gente, né? Então, deslocar algo que vem nos formando
durante muito tempo não é algo muito fácil, né? Entender que tem dias que eu não vou ensinar nada, mas tem dias que eu só vou aprender na educação infantil, não é algo fácil, né? Até porque esse coordenador pedagógico, esse pedagogo, esse orientador, ele está sempre em busca daquilo que eu posso ensinar, aquilo que eu posso apresentar, não daquilo que eu posso compor de experiência com essas crianças e de aprender também com essas crianças, né? Mais alguma coisa? Alguém quer falar mais alguma coisa? Estão me ouvindo? Estou. Ah, tá. Não, eu acho que é só agradecimento. Eu iniciei o curso de pedagogia tem pouco tempo, segunda licenciatura, né? E aí, isso que você está falando, do adultocentrismo, que a todo tempo a gente é ensinado a conduzir, como se a criança não soubesse nada e a gente teria que ensinar. De fato, eu estou percebendo isso no curso também. Então, esse momento é bom para a gente rever alguns conceitos e procurar fazer diferente, não só por fazer, mas também para compreender o que é essa criança, né? Que nós vamos trabalhar, que nós vamos lidar e o que ela tem nos ensinar. Acho que é só agradecimento mesmo para eu poder ver uma visão diferente do que é ser criança, do que é uma educação infantil. E entender de que não existe modelo de criança, então talvez não seja o que é ser criança, mas o que são as crianças, né? São as crianças, Nós temos crianças variadas, né? E a gente aprende muitas vezes que existe um tipo de criança, existe uma composição e uma construção de infância. Então, é deslocar que existem várias infâncias, né? Por exemplo, numa turma de educação infantil, existem várias infâncias ali, sendo negociadas e disputando aquele espaço, né? Mas a gente tem, muitas vezes, um modelo de infância que já está projetado para quando a gente inicia o ano, quando a gente inicia os momentos de vivência com essas crianças. A gente já projeta um modelo de infância que é um modelo nosso, né? E deslocar esse modelo, muitas vezes, é difícil, né? Então, a gente vê relatos de professores e professoras que se ficam escandalizados quando a criança dança funk, por exemplo, na educação infantil. Mas isso porque a gente já está projetando um modelo de infância, né, com essa perspectiva de que o funk não deve estar na educação, não deve estar na infância, não deve estar na educação infantil, que o funk erotiza, o funk isso, o funk aquilo. Então a gente já projeta e já carrega um modelo de infância, que é um modelo nosso, um modelo que nos é falado o tempo todo ali, e deslocar esses modelos é algo necessário, mas não é algo muito simples, né? Porque esse deslocamento envolve também um deslocamento de percepções nossas, de construções nossas o tempo todo, né? Então, existem N maneiras de viverem as infâncias, existem N maneiras de construir as infâncias. Há comunidades, por exemplo, que a infância não existe. Nem sempre onde existe criança deva existir infância. A infância não está grudada às crianças, né? A infância é uma construção social e cultural. Então, algumas comunidades, a infância vai ser até os 12 anos. Algumas comunidades, a infância vai até os 7 anos. A partir dos 8 anos, já são adultas. Então, assim, há lugares que não existe infância, né? Existe só crianças. Então, é uma categoria que ela é muito flexível aí, que ela é muito fluida aí, que ela pode ser entendida de N formas, né? E entender que cada grupo cultural, cada grupo social constrói as suas infâncias de maneiras diferentes é também necessário, né? Ok. As infâncias que são compostas numa favela não são as mesmas infâncias que são compostas numa comunidade central, né? As infâncias que são compostas no MST não são as mesmas infâncias compostas numa aldeia, no quilombo. As infâncias que são compostas numa cidade não são as mesmas infâncias compostas na periferia, né? As infâncias que são compostas em uma determinado grupo de classe não são as mesmas infâncias compostas em outro grupo de classe, né? Então, a infância aí, ela pode ser uma categoria de análise sociológica, mas ela tem que estar
interseccionada a outras categorias, como raça, etnia, gênero e sexualidade, e classe também, né? Então, a categoria infância ela pode ser interessante, começando para análise, para processos avaliativos, mas ela também pode não existir e em algumas comunidades, então, também em algumas comunidades, utilizar essa categoria como uma categoria analítica não vai ser muito proveitosa, né? Vai ser de alta qualidade, uma vez que ela não existe para essas comunidades, né? No Brasil, a gente tem comunidades que não existem infância, só existem crianças. Então, eu acho que é por aí, entender isso, né? E a educação infantil, ela nasce a partir do momento que a gente captura essa criança em uma determinada infância, né? A gente elege uma faixa etária aí que vai ser chamada de infância, onde esse sujeito vai estar vivendo, e aí a gente passa a traçar campos de experiências, campos de aprendizagens para esse sujeito em determinado momento de sua vida. E entendendo sua vida aí muito numa faixa etária, um campo de experiência aí sendo recortado e repartido o tempo todo, né? Por mais que a gente tenha falado que a educação infantil é um lugar de experienciar, de produzir subjetividades, a gente ainda está impregnado muito impregnado das concepções piagetianas, né? Dos estudos piagetianos de uma criança que é recortada em faixas etárias, né? Onde cada faixa etária ali, onde cada etapa de vida, ela deve ser preenchida com alguma coisa, né? Então a nossa escola, nosso sistema escolar, ele ainda é impregnado de uma teoria piagetiana, né? De cada etapa precisa ter um preenchimento e que não se pode pular etapas, tem que respeitar as etapas. É sempre esse discurso que a gente vê pela educação brasileira como um todo, né? E se tem alguma questão mais complexa lá na frente, a gente diz logo que a gente pulou a etapa, por isso que aquela criança está desse jeito, que ela não deveria ter vivenciado aquilo, porque cada etapa precisa ser respeitada. Então, a gente tem sempre esse discurso na ponta da língua, né? Dessa criança que é repartida e que a cada repartição precisa ser preenchida com alguma coisa no momento certo, né? Entendendo que ela não é um ser já completo, que já produz cultura, já produz agência, já produz aprendizado, já produz conhecimento o tempo todo. Cristiane colocou aqui, um outro desafio também é desconstruir algumas visões das famílias sobre o papel da educação infantil. Sim, sim. Eu até compreendo isso, sobretudo nas crianças de escolas privadas, né? Há um discurso que circula de que a educação infantil precisa, muito nas escolas privadas, de preparar essa criança desde cedo para esse processo de letramento linguístico. E se essa criança ela não ter acesso a atividades, aqueles testezinhos, aquela coisa toda, essa educação infantil ela não está sendo de qualidade, né? Se a criança só brinca, se a criança só produz, faz de conta, o discurso é esse. Essa criança só brinca nessa instituição, essa criança não faz nada. Como se o brincar, se a brincadeira, se faz de conta, também não fosse um momento de aprendizado, ou se a criança não estivesse aprendendo alguma coisa, né? Mas eu vejo que muito desse discurso dos pais foi um discurso produzido pela própria modalidade, né? Um discurso produzido por nós mesmos, né? Nessa miscelânea de coisas que vem sendo endereçadas à educação infantil. Então, muito do que se constrói, que tem se construído desses discursos dos pais, é um discurso que é nosso, né? O discurso dos professores, o discurso dos diretores, o discurso das redes, o discurso dos profissionais, de orientadores pedagógicos, pedagogos que estão circulando aí, né? E que é um discurso que às vezes vem sendo incorporado inconscientemente, né? E sem uma leitura mais crítica sobre essas questões, né? E quando a gente incorpora discursos inconscientemente, a gente acaba produzindo agora isso que está sendo endereçado à educação infantil, que são 4 ou 3 livros didáticos para crianças de 4, 5 anos, né? Então, é porque a gente acaba reproduzindo esses discursos e, no final, a gente estoura aí
nessa ponta com 4, 5 livros didáticos para as crianças darem conta e para os professores que estão na educação infantil também darem conta, né? E se não derem conta, são chamados de incompetentes, de que não tem qualidade, que aquela instituição não tem qualidade, uma série de coisas, né? Então, eu acho que é tomar cuidado também com o que a gente fala e com o que a gente produz o tempo todo enquanto profissional dessa etapa, né, dessa modalidade. É claro que eu não estou tirando aqui a responsabilidade dos pais também, não é isso. É só que de como esses discursos circulam e que acabam virando verdades ali dentro de um discurso familiar, muitas vezes. E talvez seja esse o principal debate nessa pandemia, né? O que as crianças da educação infantil vão fazer, né? Esse tem sido o principal debate. Já que é uma modalidade que não é uma modalidade de conteúdos, de disciplina, o que as crianças da educação infantil vão fazer? O que elas faziam nessa modalidade quando estava tendo aula presencial e agora que está tendo aula remotamente, o que elas vão fazer? E aí algumas redes vão dizer, olha, elas não têm que fazer nada. Algumas vezes falam assim, olha, o que elas faziam aqui, elas estão fazendo com seus pais, com suas famílias e suas casas, né? Estão aprendendo, estão experienciando. Aquelas que diziam, aquelas que passavam livro didático, que faziam provinhas, que faziam testes, folhinhas, estão encaminhando isso para as famílias, né? Porque era isso que elas faziam, né? Agora, aquelas que não faziam isso no seu cotidiano, que construiu apenas experiências em grupo, experiências individuais, trocas de experiências, não estão endereçando nada, porque a ideia é de que essas experiências estão sendo realizadas com suas famílias e suas casas, né? Com as outras crianças, nos quintais, nos seus apartamentos, com aplicativos, enfim. Está experienciando, é esse lugar da educação infantil, experienciar. Mais alguma coisa? Eu acho que a gente aprende muito mais quando a gente troca, né? Porque aí eu não fico só falando. Ô, Paulo, tá me ouvindo? Estou sim. Estou sim, Jomara. Isso. Então, você tocou aí em um assunto que, no momento, não deixa de ser uma inquietação nossa. Por exemplo, eu trabalho na educação infantil, na creche, com a turminha de 2 anos. Sim. E aí, na verdade, no ano passado, o município, já no final do ano, começou a trazer um pouco dessa questão dos campos de experiências, mas a gente percebe que se sabe muito, digamos, né, do discurso e quando vem para a via de fato não acontece dessa forma. E aí a gente estava ainda semana passada, porque a meio do momento de pressão, né, que retorno, como que vai ficar isso, como que essas crianças serão assistidas de alguma forma, como essa família vai se sentir, de fato, acolhida, amparada, né? E aí entrou em discussão, porque você colocou também aí, muito interessante, que nós não estamos nessa educação infantil com testes, trabalhos, enfim, a educação infantil acontece, de fato, na interação ali, por meio de brincadeiras, por meio das vivências, né? E ficou aquele questionamento, e aí, o que é que nós vamos fazer agora, né? O que fazer? E aí, algo para mim é muito importante, vem de certa forma para trazer um pouco de aquietação ao meu coração, porque quando você colocou aí a questão, tipo assim, as experiências com as crianças que eu tenho na minha turma, na sala, enfim, é um tipo de experiência, em casa, outro tipo de experiência. E ainda essa semana recebi um texto falando justamente sobre isso, que o nosso papel, por exemplo, de professor na educação infantil agora, tendo essa visão. E aí o texto vinha dizer que
a gente como educador, como professor, principalmente de creche, digamos, que é o nosso contexto onde nós estamos inseridos, a gente precisa... a nossa maior preocupação no momento não é dar, de repente, a atividade pronta, faça isso ou faça aquilo, dizer ao pai que tem que ser assim, tem que fazer aquilo outro, mas do nosso papel no sentido de acolher, né, de alguma forma, essas famílias, de repente, aquietar o coração de alguma forma, mas também o autor destaca no texto a importância de deixar os pais serem pais no ambiente de casa, porque cada um tem um ambiente diferente, um contexto diferente, como você colocou. Alguns estão no apartamento, outros estão, ou seja, são experiências que eles vão viver agora dentro de casa, né? E que são... que fazem parte do processo. E aí, quando eu coloquei a minha fala aqui, é justamente nesse sentido, porque a gente, esse campo de experiência, na verdade, é isso. Claro que muito a avançar, digo, falando especificamente do meu município aqui, onde eu estou, mas a gente entende que, de fato, é isso mesmo, porque... em cada interação, independente do ambiente, ou se é com o professor, ou se é com o pai, ou se é com o irmão, ou se é com o tio, ou seja, está sendo construído um conhecimento. Então, para mim, é muito importante isso, e vem, de certa forma, trazer, né, um pouco de alívio no sentido de como eu posso responder por conta das cobranças nesse momento, entendeu? Junto à pressão de um lado, é a pressão do município, porque quer o conteúdo, é a pressão do pai, porque acha que é criança, e aí a gente tem esse desafio aí, mas também a gente acaba entendendo que esse é o caminho, entendeu? Que, de fato, a gente acredita nisso e a gente deve buscar a cada dia construir, né, essa educação infantil dessa forma, porque eu acredito nisso, eu acredito dessa forma, entendeu? Sim, obrigado, Jomar. E é muito importante acreditar e perspectivar a nossa prática a partir dessa dimensão, né? De que a educação infantil não é algo a ser preenchido com conteúdos e atividades corriqueiras ali, de letramento e tudo mais. É importante porque também, ao se pensar em creche, como você falou, porque a creche, a gente não pode esquecer que ela também tem uma perspectiva muito de uma perspectiva social muito forte, né? As pessoas geralmente colocam as crianças nas creches porque precisam, né? Precisam trabalhar, porque ninguém deixa. Então, assim, nesse momento de pandemia, mais do que estar preocupado com conteúdos a serem endereçados a essas crianças, é de como esse gestor, essa rede aí está possibilitando que essa mãe continue trabalhando, ou de como esse gestor está propiciando segurança alimentar e nutricional a essa criança, de como essa rede esteja proporcionando saúde mental a essa família, né, que não tem mais com quem deixa sua criança. Então, isso impacta, de alguma maneira, aí as relações familiares também, né? Então, mais do que encaminhar conteúdos, é de como essa rede está encaminhando essas questões outras aí, que tem que ser a partir de um trabalho de rede, né? Um trabalho com assistência social, um trabalho com a saúde. Então, mais do que se preocupar com conteúdos a serem endereçados, tem que se preocupar com esse trabalho de rede aí. As famílias estão tendo que comer, né? Uma vez que a mulher, talvez a mãe seja mãe solo, por exemplo, que não tenha pai, não está mais trabalhando, não está mais podendo deixar essa criança. Então, essa família está precisando de algum alimento. Essa família tem kit de higiene, tem essas outras coisas que garantem uma cidadania, que garantem uma segurança alimentar e nutricional. Então, acho que a preocupação deve se girar mais em torno disso, sobretudo com a creche, do que com atividades e conteúdos a serem endereçados a essas crianças, né? E talvez essa rede poderia pensar, inclusive, em direcionar não apenas segurança alimentar e nutricional, mas brinquedos a essas crianças, né? Então, essa rede está disponibilizando brinquedos para essas crianças experienciarem outras coisas ali, né? É claro que nessas culturas infantis familiares,
há brinquedos que circulam, há brincadeiras próprias que circulam ali, mas o rede também pode proporcionar outros brinquedos a estarem compondo essas relações familiares nesse momento. Então, a prefeitura está preocupada em comprar alguns brinquedos para serem encaminhados a essas famílias, né? A prefeitura está preocupada em compor novas relações familiares com essas crianças que agora estão em casa. Então, são essas as perguntas que a gente tem que fazer, e não que conteúdos vão ser endereçados a essas crianças agora, né? Algumas redes estão dizendo, inclusive, que não é para enviar atividade, aí estou dizendo mais do grupo de 4, 5 anos, primeiro, segundo, terceiro ano do ciclo de alfabetização, onde algumas redes estão dizendo que não podem ser enviadas atividades com utilização de tesouras, de lápis de cor, de massa de modelar, porque essas redes não distribuíram material didático até hoje, então logo elas não podem enviar atividades desse jeito, porque as famílias não têm esses materiais em casa, então essas crianças vai acontecer uma cobrança da rede por conta dessa falta de materiais. Então imagine aí como a gente vai empobrecendo essas experiências, essas relações, inclusive relações de conteúdo também, né? Então a gente vê que a preocupação não é com essa criança, a preocupação é dar conta de uma série de outras questões, sobretudo num ano que é um ano eleitoral, né? Que aí fica mais complexo ainda diante dessa pandemia. E aí você falou dos campos de experiências, eu tenho avaliado na BNCC, né, quando vai falar da educação infantil, do que a única coisa que sobra mesmo são os campos de experiências, né, que a gente pode falar assim, olha, isso aqui tem algo interessante. É isso. Mas se for lido de forma equivocada, pode também prejudicar muito os processos na educação infantil, né? Se a gente acabar lendo os campos de experiência como disciplinas, disciplinarmente, a gente acaba tendo alguns problemas e aí acaba sendo uma bomba para a educação infantil né? Então, tentar deslocar campos de experiência de disciplina, né? Algumas redes têm trabalhado campos de experiência como fossem disciplinas a serem preenchidas com conteúdos, né? Isso é uma forma equivocada de ver esses campos de experiência, né? Então me perguntam sempre como é que eu vou trabalhar geografia, história, não sei o quê, dentro de cada campo de experiência, né? Não é isso, não é? Campo de experiência não foi pensado para se trabalhar dessa maneira, né? Não é para você tornar cada campo, aqueles 5 campos lá, em uma disciplina, né? Não é isso. A gente até tem algumas discussões de como se trabalhar ciências humanas, ciências sociais na educação infantil, né? Ciências da natureza na educação infantil. A gente até tem umas discussões dessas na pedagogia, né? Eu já ministrei disciplina na pedagogia que era ciências humanas e sociais na educação infantil, né? Que é uma disciplina que a gente discute raça, etnia, gênero e sexualidades, que são temas das ciências humanas e sociais, de como essas questões podem estar na educação infantil. Mas não é você construir conteúdos dessas áreas para estar na educação infantil. É diferente. Né? Mais alguma questão, algum comentário, alguma partilha? Chamaira, Ananda, Naíssa, Denise, Cristiane, Daniele, Maria José.
Então, olá, tudo já. Aqui travou várias vezes a internet aqui, então eu perdi várias falas, vou ter que rever no YouTube. Porque eu perdi vários momentos, então eu fico com medo de ser repetitiva, de estar falando coisas que já foram faladas. Mas depois que só na minha experiência de que quando eu comecei a fazer diário de campo, das práticas pedagógicas, né? Todo dia ir lá anotar, fazer avaliação, anotar as frases que as crianças falavam que eu achava interessante, que instigavam. Isso passou a fazer com que eu reavaliasse as minhas práticas pedagógicas e eu percebi o quanto eu não era aquela professora que já trabalhava com metodologia de projeto, então eu achava que eu fazia um trabalho legal. Eu descobri que eu não fazia nada do trabalho legal, porque, de fato, por mais que fosse legal, eu ainda colocava a escuta das crianças em segundo, eu escutava pouco as crianças, entendeu? Eu não botava elas como principal. Então, aquele protagonismo que eu achava que eu fazia com as crianças, eu só fui perceber que eu, de fato, não fazia depois que eu comecei a construir o caderno de campo, porque passou a ser minha avaliação diária. Então, eu acho que hoje, quando eu penso em trabalho com criança, tanto dentro de sala de aula, que é educação infantil, que eu trabalho, que eu amo, né? Eu não consigo mais me ver sem fazer esse trabalho de anotar todos os dias, de fazer esse diário de campo, né? Que você chama de campo, eu falava que eram meus cadernos de anotações. Outra coisa que foi falado, né? E aí eu fico pensando, né? E aí eu gostei que você, depois acho que você podia até talvez falar um pouquinho mais, porque eu não sei se eu perdi, a coisa dos relatórios individuais. A gente é obrigada, a cada 2 meses, a construir, tanto nas privadas quanto nas públicas, os relatórios individuais, hora de xizinho, né, de marcar. Sim. Mas, ultimamente, muito dizendo isso, que a gente tem que fazer esses relatórios descritivo, né, dessa criança, e que na realidade a gente não consegue dar conta disso, e a gente não faz de fato para 22 crianças na sala de aula, sejam 20, 22, é uma média, né? A gente não consegue construir esses relatórios, eles não fazem com que a gente avalie nem essas crianças e nem avalie as nossas práticas. E aí a gente fica construindo esse mais do mesmo, né? Não sei, era isso, né? Agora, uma das coisas que aconteceu comigo, após eu construir o caderno de campo, né, começar a fazer caderno de campo, eu passei a poder fazer relatos de experiências e conseguir publicar alguns relatos de experiências do que eu fiz em sala de aula. Sim. E isso eu só pude fazer depois que eu comecei a fazer esse caderno de anotações. E aí eu publiquei alguns relatos de experiências das práticas pedagógicas que eu fazia. Só depois disso. Antes, nossa, eu não fazia nada. É só isso mesmo. Não sei se eu fui repetitiva. Não, foi ótimo. Na verdade, porque esses relatórios descritivos, eles não têm, né, não têm profundidade para construir, inclusive, relatos de experiências, né? Eles são bem superficiais, né? E são mesmo para cumprir tabela. E quando eu falo que os professores, que eles são enfadonhos, que não revelam nada, não é porque eu estou falando que os professores são relapsos, não. É porque, humanamente, é impossível fazer isso, né? Há questões que escapam a uma mera descrição e, sobretudo com essa obrigação de construir 20 e tantos relatórios por bimestre, de 2 em 2 meses. Então, que humanamente é impossível. E há experiências que ficam fora dessa descrição, há experiências que escapam dessa descrição. E que bom que escapam dessa descrição, né? Que bom que elas conseguem escapar, porque a gente vê que aquilo ali não tem sentido algum muitas vezes, né? E às vezes não tem sentido mesmo porque ninguém mais pega naqueles relatórios, né? Só você faz, o pedagogo assina e ninguém mais pega. A criança vai para o primeiro ano, esses relatórios ficam ali, deveriam ir com a criança, né? Quando ela fosse para o primeiro ano, o professor do primeiro ano lê todos aqueles relatórios ali, porque é a materialidade, é a vida da criança que está ali naqueles relatórios, mas não vão, né? As redes não têm essa interação do grupo 5 com o primeiro ano, e aquilo vai se perdendo tudo ali, fazendo por fazer, abarrotando os arquivos das escolas e por aí vai, né? Então, precisa repensar muitas coisas, né? E com esse diário de campo, é ele que vai possibilitar essa autoria docente, né? Pensar esse professor como etnógrafo que vai estar partilhando essas etnografias, essas escritas com outras pessoas, né? E que é muito rico, né? Ler uma experiência, um relato de experiência de professor de educação infantil é algo muito interessante, é algo muito pertinente. Mesmo que
esse professor não esteja ali utilizando algumas teorias, alguns conceitos da sociologia da infância, da antropologia, ou mesmo da psicanálise, né? Mas você consegue perceber ali as experiências, as vivências, e você depois pode, é claro, interagir com esse relato a partir dessas teorias também, né? As crianças, inclusive, conseguem ajudar a gente a compor outros conceitos, né? E aí ter essa ética de dizer que esse conceito não é seu, que esse conceito é daquela criança ali, né? Ou surgiu com aquela criança ali, né? Então, esse sujeito também, essa criança também é autora desse conceito, né? Em uma das minhas etnografias com crianças lá em 2014, e aí eu trago até um texto, eu consegui refletir um conceito de aprendizagem circular, alguma coisa do tipo, né? Que era uma aprendizagem que foi composta junto com crianças pataxó, circularidade, alguma coisa do tipo, está no texto. E de que esse conceito não é meu, esse conceito é das crianças, né? Eu apenas fui um escriba desse conceito, né? Um escriba porque a academia ela não aceita as composições, as autorias das crianças a partir dessas linguagens que elas compõem o tempo todo. Então, eu só fui alguém que plagiou esse conceito daquela criança, né? Mas que não é meu, né? Tiveram que se construir, que me disseram a partir de outra linguagem, mas como a academia ela é adultocêntrica, ela só aceita que eu fale, que eu diga. E só é válido esse conceito porque eu falei, né? Se fosse uma criança, não aceitou a criança dizer. Então, acho que também tem essa ética de reconhecer que eu sou apenas o escriba, sou apenas o transmissor de alguns conceitos que são compostos por essas crianças, né? E dizer isso é importante também. Né? Dizer isso inaugura outras relações com essas crianças e com essas infâncias. Tem uma outra questão interessante, é que esses processos de construção de aprendizagem com infâncias, elas se dão de maneiras diferentes, inclusive entre os próprios grupos, né? Eu lembro que uma vez eu estava fazendo uma etnografia com crianças de uma comunidade pataxó, inclusive, e antes das crianças começarem a compor as suas experiências com a professora e com as outras crianças, a pajé ia lá e incensava todas as crianças, né? Com seu cachimbo, ela defumava todas as crianças, né? Como se ela estivesse preparando o corpo dessa criança para as aprendizagens, para as composições de conhecimento ali, né? E com outros grupos, né? Com outras aldeias pataxó, isso não é comum, né? Então, cada grupo, cada aldeia, cada comunidade, mesmo dentro do mesmo grupo, tem uma forma de lidar com essas crianças, com essas infâncias, de construir construção de conhecimento com essas crianças, de construir suas infâncias mais variadas possíveis, né? Então, eu encontro a defumação da criança como algo importante para construir o conhecimento, né? Então, preparar esse corpo, defumar esse corpo para esse corpo receber o conhecimento em uma aldeia, mas em outra aldeia do mesmo grupo eu não encontro isso, né? Então, cada grupo, cada comunidade vai ter uma forma de construir essas relações com as suas crianças e construir as suas infâncias, né? De maneiras diferentes, né? E a construção de uma infância não vai servir para outra, né? As comunidades vão se achando, vão se construindo aí a partir dos seus dilemas, a partir das suas vivências. Um outro elemento dessa etnografia, desse texto que eu coloquei, era porque foi lá para os anos de 2012, né? 2011, 2010, 2012, 2010, 2011, 2012, nós tínhamos no Brasil o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que era o PET. E o PET ela nasceu para os centros urbanos, mas foi aos poucos se espraiando para comunidades rurais, comunidades indígenas e quilombolas. E aí ele tinha chegado em algumas comunidades indígenas e quilombolas que eu trabalhava no sul da Bahia, no extremo sul da Bahia. E aí, como eu estava construindo etnografia com criança por conta de uma especialização que eu fazia na Universidade do Sudoeste da Bahia, que era ligada à antropologia da criança, acabou que eu fui investigar, etnografar com essas crianças e entender que aquilo que o programa
estava dizendo que era trabalho infantil nessas comunidades, na verdade não estava comparecendo como trabalho infantil, né? Aquilo não era trabalho infantil. Aquilo ali era produção cultural e produção de pessoa, produção de criança, produção de pataxó, produção de sujeitos, né? Então, e foram as crianças que me revelaram que aquilo não era trabalho infantil. Não foi nem o adulto que foi lá me explicar que aquilo era algo da cultura, não. Foram as crianças com seus trabalhos, né, com suas agências ali, e que me ensinaram que aquilo não era trabalho infantil. E essa etnografia foi como uma devolutiva para esses CRAs que estavam perseguindo essas comunidades ali no entorno, né? Foi uma devolutiva para dizer que aquilo que eles estavam entendendo como trabalho infantil, na verdade, não era trabalho infantil, né? Aquilo ali era produção de infância, produção de pessoa, fabricação de pessoa, que é um conceito da antropologia, né? As crianças, quando estavam ali naquelas atividades laborais, elas não estavam produzindo, não existia um trabalho infantil, uma vez que essa categoria, esse conceito, ele é ocidental dentro de uma infância recortada, dentro de um modelo de infância e uma série de outras questões, né? Então, precisava entender que outros tipos de infâncias estavam sendo compondo e que são compostos por essas comunidades, né? E quem me revelou esses conhecimentos foram as crianças, né? E assim como essas crianças me revelaram nessa aldeia, as crianças também revelam o tempo todo na escola, né? Talvez eu não consiga escrever sobre o que acontece na escola, porque essas coisas na escola elas são mais intensas, né? Elas acontecem o tempo todo. Né? E quando eu vou para as comunidades, não, aparece como se fosse algo novo, né? E na comunidade eu sou atravessado por essas coisas o tempo todo e que acaba não tendo tempo de refletir, de pontuar, de colocar essas questões. Né? Então, às vezes eu utilizava muito no Facebook o que eu chamo de cenas etnográficas, né? Então, o que se passava no dia eu digitava no Facebook e aí acabava virando uma discussão, né? Então, mas deixei de fazer isso há algum tempo. Então, eu acho que o que a Ananda falou de escrever, de construir esse diário de campo, esse diário de bordo, enfim, esse diário de práticas que são construídas na educação infantil é importante, né? Sobretudo para um processo de construção de autoria, para um processo de avaliação da modalidade, de avaliar a si mesmo, de avaliar as crianças, de avaliar com as crianças, né? Então, acho que é de suma importância. Né? Eu vejo alguns relatórios que agora eles estão avaliando por descrições a partir de cada campo de experiência, né? Então, coloca lá os 5 campos de experiências e aí vai descrever da criança dentro daqueles 5 campos de experiência, né? O que a BNCC vem causando nos processos avaliativos. O que eu acho muito fechado, né? Avaliar pelos campos de experiência também é algo muito fechado, porque esses campos de experiências que estão propostos, daqueles 5 campos, eles se atravessam o tempo todo, né? Eles estão ali perpassando um ao outro, você fechar em cada caixinha, você colocar um bloco descritivo, acho que empobrece muito, né? Esse relato empobrece muito essa partilha. E a gente acaba caindo nas caixinhas, né? Tornando eles disciplinas. A gente publicou agora, semana passada, um dossiê sobre crianças indígenas, quilombolas, crianças de terreiro e crianças pomeranas, né? São todas etnografias com essas crianças, são 8 artigos, se não me engano, são 4 artigos sobre crianças quilombolas, 2 artigos sobre crianças indígenas, tem um artigo da professora Laura Castro, que é de um processo de imersão etnográfica com crianças pataxó, né? Então o artigo está muito bonito, quem quiser pode acessar. E temos um artigo da professora Luzi, que vai dar o próximo minicurso, que é com crianças de terreiros, do terreiro Ijexá, na Bahia. E temos outro artigo que é com crianças de comunidades pomeranas no Espírito Santo, né? Que é muito interessante também. Então, para quem queira entender melhor esse processo de
etnografar com crianças, e não etnografar crianças, mas etnografar com crianças, entre crianças, podem dar uma olhada nesses artigos também. A gente está organizando depois uma conversa com cada autor, com mesas, né, dentro desse dossiê, e aí a gente vai divulgar também essas conversas com os autores dentro desses dossiês, que aí podem tirar dúvidas com os próprios autores. Mais alguma coisa? A Cristiane perguntou se eu sugiro alguns pontos, né, de algum modelo de... Eu não sugiro um modelo de relatório, porque eu acho que a partir do momento que você começa a construir seu diário de campo, você consegue... ele tem uma cara própria, né? Cada um tem a sua cara, né? Então, acho que sugerir modelos é um pouco prejudicial a essa escrita, a essa autoria, né? Mas é claro que tem alguns pontos a serem observados, né? A oralidade dessa criança, o gestual dessa criança, o processo de sociabilidade dessa criança no grupo, né? O processo de agenciamento dessa criança no grupo, né? Como essa criança agencia, como essa criança negocia, né? Pegando um pouco do conceito da sociologia da infância, a ideia de reprodução interpretativa, né? Como essa criança reproduz interpretativamente alguns assuntos que a gente diz que são de adultos, né? Como essa criança traz essas informações, traz esses conceitos, traz essas reflexões, né? O Corsaro, que é um sociólogo da infância, ele vai chamar de reprodução interpretativa. Ele vai dizer que as crianças reproduzem interpretativamente as relações com adultos o tempo todo, né? Eu vou dizer que as crianças, eu discordo um pouco do Corsaro, eu acho que as crianças reproduzem interpretativamente, sim, mas elas também produzem também, né? Então elas não são apenas reprodutoras, elas também são produtoras, né? Então talvez no relatório trazer, né? Que reproduções interpretativas as crianças trazem, que produções elas trazem, né? Que agenciamentos, que negociações são compostas nessas relações com as outras crianças, trazer os processos de transmissão horizontal, por exemplo, o que cada criança aprende com cada criança, o que cada criança está ensinando para outra criança, né? Então, talvez isso, a ideia de uma aprendizagem circular, de como determinado tema circula quando é proposto dentro desse grupo, né? Quem faz o trabalho de circular esse conhecimento, porque não é só o professor, não é a professora que faz esse trabalho, né? Existem ali nesses relacionamentos que são compostos sempre uma ou duas, três crianças que atuam como papel de tia ou tio, né? Que fazem essa reprodução interpretativa também, né? Então, acho que é um pouco disso, né? Como se dá isso tudo, como se dá a relação do toque, a relação do olhar, né? Tudo isso como se dá. Como essa criança chegou olhando, como é que essa criança chegou interagindo, essa criança conversava com o olhar baixo, agora essa criança tem uma construção maior, uma percepção de si, né? Consegue encarar o outro nos olhos, conversar com o outro nos olhos, consegue se impor enquanto sujeito, né? Então, acho que perpassa muito essa ideia de construção de autonomia dessa criança mesmo, né? E as crianças, elas estão o tempo todo atravessadas por culturas adultocêntricas que elas trazem isso quando elas são levadas para a educação infantil, né? Elas chegam ali achando que elas também estão no lugar onde elas vão ser preenchidas e o que elas pensam, o que elas produzem, pouco importa, né? E talvez esse trabalho de desconstruir isso que as crianças trazem e construir relações e produção de autonomia, produções infantis junto com essas crianças seja um desafio, né? Então, talvez trazer isso também. Mais importante do que dizer que se ele aprendeu a letra A, ele aprendeu a letra B, né? Claro que os relatórios podem apontar isso também, deve apontar isso uma vez que se cobra, né? Mas não se resumir a isso, não se resumir que a criança conseguiu reconhecer a letra A, ou reconhecer a letra B, ou que conseguiu produzir o seu próprio nome, né? Mais do que construir o seu próprio nome, talvez esteja interessante reconstruir a criança saber dizer quem é ela, né? Oralmente. De onde ela veio, quem são seus pais, o que ela gosta, enfim. O que ela entende de si, né? Talvez seja mais importante do que grafar o seu próprio nome.
na educação infantil. Sim, Ananda, eu vi alguma coisa do Herbert, achei bem interessante esse projeto de crianças, acho que crianças beirada, uma coisa assim, não é? Não sei. Mas essas crianças que vivem na BR e que tem construções que são próprias também, né? Eu sempre, quando eu passo no ônibus, eu vejo alguns brinquedos que estão na BR, alguns balanços, algumas casinhas que são construídas ali pelas crianças na BR. Enfim, são infâncias outras, né? São crianças e infâncias outras. E que dá um bom projeto de doutorado, já que você fez mestrado. Mais alguma coisa? Se não tem mais ninguém, a gente pode encerrar, né? Se não tem mais nenhuma fala, enfim, a gente pode encerrar. Podemos encerrar, então? Ficamos por aqui, nenhuma dúvida? Então é isso, adorei o bate-papo com vocês, espero que tenha servido para algo, Stefan, para pelo menos deslocar algumas coisas, pensar algumas coisas. Quem não conseguiu acessar tudo, os vídeos serão disponibilizados no YouTube depois, né? Há um grupo também no WhatsApp para pessoas que estão discutindo mais, né? Mais com professores indígenas e quilombolas que estão nesse grupo, porque eles têm tido algumas dificuldades de acessar a plataforma, né? Então a gente fez esse canal, que é um canal para acessar é mais fácil, porque muitos deles têm internet com pacote de dados, então a internet não é muito boa, então às vezes no WhatsApp a gente consegue interagir mais com eles. Então tem um grupo só com professores indígenas e quilombolas. A Fabiana, que trabalhou semana passada, já está nesse grupo interagindo com eles. Com o vídeo que está no YouTube, eles assistiram o debate dos que estavam na semana passada. E estão vendo outros vídeos, lendo outros textos e compondo os debates lá pelo WhatsApp. Mas é essa a discussão, né? Espero que esteja sendo profícua, que a gente consiga construir algo a partir daí, né? Pelo menos, se não construir algo na educação infantil, construir algo na gente também. Deslocamentos, desconstruções e outras construções possíveis. Então é isso, um abraço e até a semana que vem com a professora Luzineide Miranda Borges. Ok, Paulo, obrigada a todos. Já não está mais fazendo inscrição, né? Não está, porque. Mas eu acho que eu vou repetir as inscrições. Eu estou repetindo o e-mail de quem está nos outros minicursos, né? Estou mandando para as outras pessoas. Bacana. Porque aí eu fui tentar fazer esses dias. Porque alguns minicursos esgotaram, mas nem sempre quem se inscreve participa, né? Então a gente fica nessa coisa também, né? Mas aí não dá para colocar ótimo. todo mundo, porque são mais de 800 inscrições em cada minicurso. Então fica humanamente difícil de mandar e-mail para todo mundo, de responder. Então a gente responde até os 80 para ver se chega aos 50. Tá ok. Ok? O canal do YouTube eu vou digitar, só colocar minicurso, práticas antirracistas aparece. Vou digitar aqui no
Que traço tá falando? Só digitar assim aparece lá, ok? Tá, Anaís, eu vou enviar o texto depois para ti, para quem mais pediu. Até semana que vem. Abraço, tchau.